Pedrinho e Maicon de volta ao Corinthians? E que história é essa de um lateral direito português que conversaria com Palmeiras, Atlético Mineiro e Timão? No vídeo de hoje do canal do Nicola dou todos os detalhes dessas histórias, falo também sobre a situação de Navarro no Palmeiras, sobre o maior contrato de patrocínio da história do São Paulo, sobre a crise no Santos, multa e xingamentos no Flamengo, tem ainda novidades no Ceará e outras notícias super importantes do mercado, você nem pensa em sair daí. Vou começar já a passar todas as notícias para vocês antes de me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e decidi criar esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada é só deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Bom, bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas com o qual me dei super bem no fim de semana. E para tentar aumentar um pouquinho mais essa condição, nessa segunda-feira tem 15 horas São Paulo e Água Santa, jogo do Campeonato Paulista. Vitória do Água Santa pagando R$ 5,86, vitória do São Paulo pagando R$ 1,64, se der empate R$ 3,64. É a minha sugestão de jogo para essa segunda-feira, para que você possa se dar bem comigo. Para estar na Aposta Ganha é bem fácil, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro, é possível fazer depósito e saque via Pix, tudo de forma bem simples, segura e sem burocracia, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é da conquista da Copa da Liga Inglesa pelo Liverpool. Ah, Nicola, mas que isso tem a ver com futebol nacional? A história é bem bacana. O Jürgen Klopp só não havia conquistado esse tipo de competição desde que chegou ao Liverpool, o tabu foi quebrado e a conquista se deu de forma dramática. Empate com o Chelsea no tempo normal, o Chelsea mudou no finalzinho da partida o seu goleiro, o Mendy que jogou a partida deu lugar ao Kepa, porque o Kepa, na imaginação do Thomas Tuchel, teria mais chance de pegar pênaltis. Além de não pegar nenhum dos 11 pênaltis cobrados pelo pessoal do Liverpool, o Kepa ainda foi o responsável por perder a sua cobrança, garantindo assim a conquista para o time de Jürgen Klopp. Seguindo por aqui, bora contar que a Federação Gaúcha avisou que o Grenal, o Grêmio Internacional, que ocorreria no sábado, já tem nova data, 9 de março, no Beira-Rio. O Inter está bem chateado com essa situação porque ele tem 7 atletas pendurados, sendo 4 titulares. Os titulares são o Moisés, o Dourado, o Tyson e o Wesley Moraes. Para piorar, o Grêmio, que não tem jogadores pendurados, ainda deve ter as voltas do Diego Souza, do Ferreira e do Benítez, que não estariam à disposição para o confronto do último sábado. Para completar o giro de notícias, quero contar que o Edinho, atacante que já foi ídolo do torcedor do Fortaleza e ainda nem estreou na atual temporada, foi pretendido nos últimos dias pelo Bahia. O Edinho preferiu permanecer no Leão do Pici, apesar de estar, ou pelo menos nesse momento não parecer estar, fazer parte dos planos do Juan Pablo Vojvoda, ainda nem estreou em 2022. Bora falar sobre Navarro? Atuação do Palmeiras fraca contra a Inter de Limeira, empate em 0-0. Verdão jogou com o time em reserva de olho na final da Recopa Sul-Americana nessa quarta-feira. E o Navarro foi uma das notas baixas do jogo, não conseguiu mais uma vez se apresentar bem, já são 7 jogos na temporada, nenhum gol marcado e nenhuma assistência, foi 3 vezes titular, 4 reserva. A situação do Navarro definitivamente não é boa, ele é avaliado pelos torcedores do Palmeiras como alguém que não tem peso para jogar no atual Verdão. Na teoria, ou na tentativa de reconquistar o torcedor, o Abel Ferreira declarou na entrevista pós-jogo que o Navarro tem propostas de fora e que o Palmeiras só não o vendeu porque ainda entende que ele pode se dar bem. Separei a principal frase do Abel sobre o tema, abre aspas. E eu tenho paciência, como tivemos com o Zé Rafael, o Luan e muitos outros. É um jogador de qualidade em quem confia. Tenham paciência, futebol não se faz em 2 dias. Acreditem nele, tem muito potencial. Para que vocês saibam, temos uma proposta para vendê-lo se quisermos. É um sinal de que tem qualidade. E você, venderia o Navarro ou o manteria? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Seguindo por aqui, bora contar sobre a faxina do Ceará. Vocês devem saber que no final de semana, no sábado, o Ceará perdeu para o Iguatu no tempo normal e perdeu nos pênaltis, acabou eliminado na segunda fase do Campeonato Cearense. O Ceará havia acabado de estrear na competição e com 2 jogos já está eliminado, está fora. Um dos principais títulos para que o Ceará pudesse conquistar, investimento alto, time que já contratou 8 atletas e está bem perto de fechar também com o Dentinho, seu 9º reforço. Por conta dessa eliminação, já existiram mudanças. O Jorge Macedo, executivo de futebol, o Daniel Azambuja, auxiliar, e o André Volpe, preparador físico, foram demitidos. E existe uma pressão muito grande para que o Thiago Nunes, o técnico do Ceará, também caia nos próximos dias. Ele está garantido pelo menos até a partida da próxima quarta-feira, quando o Ceará visita o São Raimundo, confronto da Copa do Brasil. Se o Ceará for eliminado também, a chance de o Thiago Nunes ficar é 0.
Só para completar, vale lembrar que na temporada o Ceará tem 8 partidas, 4 vitórias, 3 empates, a única derrota justamente para o Iguatu. O time lidera a Copa do Nordeste no seu grupo, tem 12 pontos conquistados em 6 partidas. Seguindo por aqui, bora falar a respeito de Pedrinho e Maicon no Corinthians. Especulação que surgiu muito forte nesse domingo, em meio à saída dos dois, além de vários outros atletas brasileiros do futebol, ou da Ucrânia, né? Eles pertencem ao Shakhtar Donetsk, e assim como os outros atletas estão deixando a Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia. Contei para vocês nesse domingo que qualquer jogador de times ligados de times ucranianos que forem à FIFA, esses jogadores devem conseguir a rescisão do contrato. É um padrão de comportamento da FIFA liberar esses atletas para que eles possam buscar um outro clube, já que em um time em meio a uma guerra, esse claro não vai ter segurança de trabalho, não vai ter condições ideais para trabalhar, enfim, uma série de outras circunstâncias. Em meio a essa situação, torcedores corintianos começaram a especular sobre a possibilidade de o Maicon e o Pedrinho voltarem ao Parque São Jorge. São dois atletas revelados na base do clube. A primeira providência seria colocá-los para manter a forma no Corinthians, enquanto não se resolve a situação na Ucrânia, e a partir do momento em que eles já estivessem adaptados, entrosados, isso poderia facilitar no momento de contratação da dupla em definitivo, sem custos. Conversei com pessoas próximas ao Maicon e com o Will Dantas, que é empresário do Pedrinho. Ambos asseguraram que não existe absolutamente nenhum movimento de acerto em relação a isso. Só especulações, boatos. Vou até ler a frase do Will Dantas para vocês, abre aspas. Tem muitos boatos de vários clubes, muitos. Mas minha preocupação é que o Pedrinho chegue bem aqui. Depois resolvemos. O Pedrinho e o Maicon estão aguardando um voo comercial para embarcarem da Romênia ao Brasil. Eles devem desembarcar nas próximas horas, quem sabe ainda nessa segunda-feira, no máximo terça-feira. Já conseguiram deixar a Ucrânia, o pior já passou. De acordo também com o Will Dantas, o Botafogo e o Porto já demonstraram interesse em contratar o Pedrinho em caráter definitivo. A ideia de treinar no Corinthians não é uma ideia ruim. O Will Dantas admitiu que é muito próximo do presidente Duílio Monteiro Alves e também do ex-presidente André Sanches. O Corinthians, inclusive, deve uma grana para ele, mas isso tudo vai ser debatido, não só no caso do Pedrinho, como do Maicon mais para frente. A ideia é que eles cheguem em calma, possam descansar um pouquinho, se livrar de todos esses traumas criados nos últimos dias e mais para frente possam conversar sobre essa possibilidade. E pelo que eu senti, nenhum dos empresários nem as pessoas próximas descartam essa ideia, mas acham que não é hora de falar sobre o tema. Você gostaria da dupla jogando de volta no Corinthians? Pedrinho e Maicon caberiam no timão? Usem o espaço para comentários para opinar, beleza? Só uma última antes de mudar de assunto. Fernando Lázaro se despediu do comando técnico do Corinthians com mais uma vitória, 1-0 contra o Red Bull Bragantino, 86,6% de aproveitamento do auxiliar técnico. Vitor Pereira começa a trabalhar nessa segunda-feira. Bora falar agora sobre o Flamengo, situação chata no Flamengo, muita coisa ruim acontecendo. Quero começar contando sobre o empate em 2-2 com o Resende nesse domingo. O Flamengo chegou a estar perdendo por 2-0 até os 36 do segundo tempo, conseguiu os 2 gols finais, um com o Arrascaeta e outro com o Gabigol, já próximo dos acréscimos. O do Gabigol já foi nos acréscimos. Resultado que impede o Flamengo de se aproximar do Flu. O Fluminense é o líder do Campeonato Carioca, 24 pontos. O Flamengo aparece com 20 na segunda colocação. Estamos falando da Taça Guanabara, tá? Os 4 primeiros passam, a gente deve ter Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco na semifinal. Desdobramentos desse jogo. Começar pela situação do Gabigol, que chegou a gesticular contra a torcida no meio da partida e foi bastante xingado pelo torcedor em campo e também nas redes sociais. O Gabigol tem demonstrado alguma insatisfação, alguma impaciência e o torcedor tem começado a se irritar. Paulo Souza chegou a ser vaiado, chamado de burro, também sobrou para o Diego Alves, que teve participação decisiva nos 2 gols do Resende. Em meio a todo esse clima, ainda tem uma situação do Isla. Na manhã desse domingo, o Flamengo informou que ele não foi relacionado para a partida porque apresentou uns sintomas gripais. Só que descobriram depois que o próprio Isla, durante a madrugada, havia postado vídeos numa festa. Era a festa de uma das filhas dele. Ele chegou a registrar fotos abraçado ao Vargas, que é jogador do Atlético Mineiro, dançando, enfim, aquela coisa toda, e pegou muito mal, porque ele não havia contado sobre a festa para o departamento médico do Flamengo e já está definido que ele será multado na reapresentação do time nessa terça-feira. Dependendo do clima e do tipo de conversa, pode ser até que o Isla deixe o Flamengo o contrato só até o fim da temporada, jogador que perdeu bastante espaço para Rodinei e para Mateuzinho. Flamengo que precisa melhorar de forma rápida, afinal de contas o Paulo Souza chegou há pouco tempo, mas já tem sido bastante cornetado. Mudando de assunto, bora falar sobre essa história do lateral português que teria conversas com Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians.
Informação do jornalista turco Ekran Konur, ele garantiu no Twitter dele que o Aurélio Butá, 25 anos de idade, nasceu em Angola, se naturalizou português, está jogando atualmente no Antwerp, da Bélgica. Esse atleta estaria em conversas com esses 3 clubes brasileiros, lateral direito, tá? Contrato só até metade do ano, já estaria acertando um pré-contrato. Chequei com dirigentes dos 3 clubes, nem no Palmeiras, nem no Corinthians, nem no Atlético Mineiro, a confirmação de interesse. Pelo contrário, os caras garantem que nem foi procurado, nem foi consultado, nunca se especulou esse nome, deve ser alguém plantando para que esse jogador tenha um pouco mais de visibilidade. Lateral direito das categorias de base do Benfica, nunca conseguiu jogar no profissional do time lisboeta, acabou se mudando para o Antwerp alguns anos atrás. Na atual temporada, 17 jogos, com 2 assistências, ainda não conseguiu marcar gols. Então, se você se empolgou com essa possibilidade do Aurélio Butá ser contratado, esqueça. Bora falar agora sobre o maior contrato da história do São Paulo. Polêmica desde o princípio, né? Fui o primeiro a contar para vocês que o São Paulo havia fechado um acordo com a Sportbet.io e o São Paulo dava esse contrato como o maior da história. A imprensa chegou a repercutir afirmando que não era o maior contrato da história, que os acordos com a LG e com o BMG haviam sido maiores. Recentemente a gente colocou o Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, para falar ao vivo no programa do Nicola, e eu perguntei sobre esse tema. Falei, e aí, Toni, como é que é essa história? A frase do Toni é a seguinte, abre aspas: sim, esse é o maior contrato de patrocínio da história do São Paulo. E aí ele começa a enumerar uma série de pontos. Lembra, por exemplo, que outros acordos previam permutas. No caso da LG, por exemplo, uma série de televisores foram entregues ao São Paulo como forma de abatimento do valor original. No caso do BMG também existiu uma parceria nesse sentido. Também, segundo o Toni, o fato de o São Paulo ter assinado 3 anos de contrato com a Sportbet.io faz com que esse patrocínio no valor total seja maior. São 24 milhões de reais por ano. Se a gente multiplicar por 3, a gente chega ao valor total de um acordo que ainda prevê pagamentos semestrais. A cada 6 meses o São Paulo embolsa 12 milhões de reais e a correção pela inflação acumulada. São Paulo, que recebia nos tempos de LG em 2006 16 milhões de reais, com as correções esse valor chegaria hoje a 35 milhões de reais, valor que inclui também permutas, como por exemplo a utilização de nomes de espaços do Morumbi. A LG nunca teve a oportunidade de dar nome ao estádio, mas ela nomeava alguns dos setores. Isso também fazia parte do pacote do acordo, até mais um motivo para o Eduardo Toni assegurar que esse contrato de patrocínio com o Sportbet.io é o maior do país. Para fechar, o BMG em 2010 desembolsava 25 milhões de reais, com as correções seria algo na casa dos 46 milhões de reais, segundo o Toni, valor que está abaixo do que vale o contrato do Sportbet.io hoje, exatamente por conta de todos esses motivos. E você, como é que vê esse atual contrato do São Paulo? E o momento do marketing do Tricolor, tá gostando ou não tá? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo falando sobre a pressão forte no Santos. O Peixe conseguiu só empatar com o Novo Horizontino 2-2 na Vila Belmiro nesse domingo. Novo Horizontino é o pior time do Campeonato Paulista, só 2 pontos conquistados, é o grande favorito para o rebaixamento. Ainda assim, o Peixe não conseguiu vencer, terceiro jogo seguido sem vitória no Campeonato Paulista. Para piorar, o Santos deixou a zona de classificação, era o segundo colocado, caiu para a terceira posição no seu grupo. E se não abrir o olho, ainda vai correr algum risco de rebaixamento. Nesse momento o Santos é o 11º colocado, 10 pontos conquistados em 9 jogos. O Água Santa, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, aparece com 7 pontos, diferença de 3 pontos. Como vocês sabem, o Água Santa ainda joga nessa segunda-feira, pode chegar aos mesmos 10 pontos do Peixe. Depois da partida, torcedores do Santos fizeram muito protesto nos arredores da Vila Belmiro e sobrou para todo mundo. Atletas foram chamados de sem vergonha. Os dirigentes, em especial Andrés Rueda, muito criticado pela falta de reforços. Existe enorme preocupação em relação ao futuro do Peixe. A grande crítica ao Rueda é de que é um cara que preocupa-se com o pagamento de dívidas, mas não se preocupa em melhorar o time. Já o Marcelo Fernandes, que se despediu do cargo de técnico interino, ele dá lugar ao Fabian Bustos, disse o seguinte depois da partida, abre aspas: a equipe é cheia de garotos, todos trabalham muito, muitos não estão prontos para o tranco que é vestir a camisa do Santos, fecha aspas. Até o Marcelo Fernandes cobrou reforços dos dirigentes santistas. Continuo preocupado com a situação do Santos, entendo que é necessário melhorar urgentemente para o Campeonato Paulista, essa melhora já não é mais possível, o prazo de inscrições está encerrado, só reabre pro mata-mata se é que o Santos estará por lá. E você, o que você pensa sobre o Santos? Use o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, se inscreva também no nosso canal de cortes. Fechado? Abraço, tchau!